A aeronave homologada, a aeronave experimental e a aeronave leve esportiva. Qual que é a diferença entre elas e uma é mais segura do que a outra? Vamos tentar descobrir nesse vídeo. Galera, quem me acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que eu sempre voei na aviação homologada, né? Cessna 152, Cessna 172 e só de um tempo pra cá eu comecei a dar instrução na aviação experimental. Mas quem acompanha o canal já há mais tempo também sabe que eu já tinha voado RV6, o RV6 que a gente levou lá para a Argentina, RV10, Super Petrel antes mesmo de começar a dar instrução nesse tipo de aeronave, girocóptero, enfim, já tinha feito aí diversos voos em aeronaves experimentais também. E aí fica aquela dúvida, né? Tem muita gente que acha que a aviação experimental é um experimento, né? Como o nome dá a entender. Acha que as pessoas foram pegando peças, juntando partes ali, fazendo experimentos e vendo se o negócio voava. E a verdade é que não é bem assim, galera. Tem muita gente, inclusive, acha que a aviação experimental é insegura. E não é, galera. A aviação experimental, assim como qualquer outra aviação, depende muito de como o dono da aeronave cuida daquela nave, de como que ele leva a manutenção, de como que ele leva a sério ter aquela aeronave. Eu conheço muito dono de aeronave experimental que faz uma manutenção muito mais criteriosa do que a aviação homologada. Já vi dono de avião homologado querendo economizar R$200 em uma mangueira de óleo que estava totalmente ressecada, só porque aquela mangueira de óleo não era item de troca obrigatório numa determinada IAM ali que ele estava fazendo, num determinado programa de manutenção. Mas não é o objetivo do vídeo, galera. Eu vou tentar trazer algumas definições para vocês. Vou começar com o que vocês conhecem, o que a maioria das pessoas conhece, que é a aviação homologada. Boeing, Cessna, Airbus, Embraer... enfim, boa parte dos aviões comerciais que a gente conhece são aviões homologados. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o projeto de fabricação daquela aeronave até os ensaios de voo, material que é utilizado, manuais de bordo, manuais de manutenção, manuais de voo, ensaios, tudo é homologado por uma agência aeronáutica. Aqui no Brasil, por exemplo, a ANAC. Então, galera, desde o projeto já é submetido a uma agência, a agência analisa, aprova, autoriza que os ensaios de voo sejam feitos, enfim. Todas as etapas de projeto, fabricação, construção, desenvolvimento, mudanças, qualquer coisa que você vá mudar numa aeronave homologada tem que ser aprovada e autorizada por uma agência aeronáutica. Então, se você já tem um avião que está voando, um Cessna 152, por exemplo, você quer mudar, digamos que o motor, você quer colocar um motor mais novo, mais moderno, mais potente, mais leve, isso é considerado uma grande alteração e você precisa fazer um projeto, você faz ensaios de voo, o fabricante tem que autorizar, o engenheiro tem que autorizar, o mecânico tem que autorizar, a agência tem que autorizar isso. Então, vocês podem imaginar que além do custo do motor em si, todos esses ensaios, todos esses projetos, todas essas modificações, essa documentação custa dinheiro. Eu estou falando do motor aqui, que pode parecer um componente muito grande, mas até um parafuso. Você quer trocar um parafuso, se aquele parafuso não tiver sido aprovado, autorizado, se não tiver um TSO, que é o código rastreável daquela peça, daquele componente, você não pode aplicar na sua aeronave. Às vezes você tem até uma peça melhor, um parafuso melhor, como eu disse ali o exemplo do motor, mas você não pode aplicar porque aquele parafuso ele não foi ensaiado, não foi testado. A gente viu bastante isso aí com aquela questão de celulares, né? Ninguém sabia se o celular dava interferência ou não, mas na dúvida é melhor proibir o celular em voo porque vai que acontece alguma coisa, né? Então vai que você troca o parafuso ali e dá algum problema. Provavelmente não vai dar, igual os celulares não dão problema também, mas como eles não foram ensaiados, testados, foram feitos todos os ensaios à exaustão, então você não pode fazer essa troca. E eu não estou falando que isso seja uma coisa ruim, tá, galera? Não me entendam errado, tá? Rastreabilidade, homologação, certificação, estudos, testes, ensaios, a exaustão, tudo isso é o cerne da aviação segura e eu acho que tem que ser assim, tá? Principalmente para aviação de grande porte, aviação comercial. Afinal, você está transportando ali 200, 300, 400 pessoas num charuto pressurizado e é óbvio que essas pessoas querem que tudo que está ali naquele avião tenha sido testado à exaustão. O problema é que quando a gente começa a aplicar isso para aviação de menor porte, a gente começa a inviabilizar algumas coisas por conta do custo, demanda, demora. Vamos pegar, por exemplo, o Cirrus, o SR-22, uma baita aeronave, aí, uma aeronave da aviação geral, uma das melhores que tem, uma baita tecnologia, materiais de ponta, porém ela tem aí em termos de conceito, em termos de funcionamento básico, o mesmo funcionamento básico de um Cessna 152, por exemplo. Uma aeronave, um motor a pistão, carburado com magnetos. Se a gente fizer uma analogia bem besta, ou seja, até peço desculpas, mas é uma analogia importante com a indústria automotiva. A indústria automotiva já está anos-luz no desenvolvimento do material dos motores, a injeção direta. Eu sei, tem Cirrus, tem aeronaves aí com injeção direta, tem aeronaves com turbo, enfim. Estou falando aqui um pouquinho mais do conceito, um pouquinho mais da parte básica dessas aeronaves.
a gente não tem tanto desenvolvimento, a gente não tem tantas tecnologias, tantas inovações assim do que a gente tem na indústria automotiva. Obviamente que é muito mais fácil de testar isso tudo na indústria automotiva, por isso que eu disse que a analogia é besta, né? A gente vê aí diversos motores, inclusive, que não deram certo. Na aviação, se o motor não dá certo, além do prejuízo, é um acidente, e não podemos correr esse risco. Mas nós poderíamos sim ter inovações, principalmente de combustível. O AVGás. O AVGás é um combustível totalmente arcaico, ruim, caro, difícil, tóxico, poluente, mas está em uso até hoje. Por quê? Porque não existem motores com tecnologias novas para aproveitarem de novas tecnologias, que desenvolvam as novas tecnologias para que a gente possa usar outros tipos de combustível. Eu sei, existe lá os Ipanemas movidos a álcool, existem aplicações diferentes. Estou falando um pouquinho mais generalizado, tá, galera? Não levem tudo ao pé da letra. Estou sendo aqui um pouquinho mais generalista. Com essa explicação que eu dei falando o que é uma aeronave homologada, fica fácil da gente entender o que é uma aeronave experimental. Basicamente, uma aeronave experimental é uma aeronave que não passou, não terminou ou não irá fazer, né, não fará os processos de ensaio, testes e certificação. E aí, aqui no Brasil, essas aeronaves recebem o CAV, CAV, Certificado de Autorização de Voo Experimental. Para quem quiser ver uma definição completa de todas as situações que uma aeronave é considerada experimental, é só dar uma pausa no vídeo agora ou baixar o RBAC 2.1, né, o RBAC de certificações, é lá na seção 2.1.191, que tem tudo explicado bonitinho ali para vocês entenderem. E é lá também que está dizendo que um CAV pode ser emitido por uma aeronave leve esportiva, conhecida aqui no Brasil pela sigla ALE, ou nos Estados Unidos Light Sport Aircraft, uma aeronave LSA. Então a gente tem já a aeronave homologada, aeronave experimental e agora uma aeronave leve esportiva, uma ALE. O que isso quer dizer? O que é? Qual que é a diferença de uma aeronave leve esportiva para uma aeronave experimental? Calma que eu explico para vocês. As definições completas estão no RBAC 01 da ANAC, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Eu vou falar algumas das principais. Uma delas, por exemplo, é que você já deve ter ouvido, peso máximo de decolagem de 600 kg para as aeronaves terrestres, tá? Velocidade máxima de 120 nós, com potência contínua, velocidade de cruzeiro. Velocidade de stall de no mínimo 45 nós. Não pode ter mais do que 2 assentos, incluindo o assento do piloto. Tem que ter apenas um motor, não pode ter uma hélice com passo variável e tem que ter o trem de pouso fixo, exceto, obviamente, também para as aeronaves anfíbias, que aí pode e, obviamente, tem que ter o trem de pouso retrátil. Tem algumas outras definições, principalmente para girocóptero e planador. Se você quiser ver a definição completa, o RBAC está já certinho aqui embaixo no link da descrição. Uma aeronave leve esportiva pode receber 2 tipos de certificação de autorização de voo aqui no Brasil da agência, né, da ANAC. Uma delas é o CAV, que eu já falei para vocês, o Certificado de Autorização de Voo Experimental, aproximando assim essas aeronaves das aeronaves experimentais que eu já falei antes aqui no vídeo. Mas também pode receber um CA especial, Certificado de Aeronavegabilidade Especial. E aí elas são conhecidas, né, como LSA Especial, né, ou Experimental Especial. Na verdade é o CA Especial, que só é emitido quando a ANAC, né, quando a agência tem certeza, certificou e aferiu que toda aquela aeronave foi construída, fabricada totalmente pelo fabricante, né? Não foi feito um kit, por exemplo, como a Vans tem os kits do RV e manda para o Brasil e não tem como certificar quem está montando aquele kit. Se a ANAC tem certeza de que foi o fabricante que montou aquela aeronave, que fabricou aquela aeronave, seguindo as normas consensuais, seguindo o projeto que também foi apresentado à ANAC, a ANAC vai lá e faz uma vistoria na linha de produção, na linha de montagem dessas aeronaves, aí sim a ANAC pode certificar e emitir um certificado de aeronavegabilidade especial, aproximando assim essas aeronaves que foram fabricadas com essas normas, né, com esses projetos consensuais de construção mais próximas, né, aproximando das aeronaves homologadas. Vamos pegar, por exemplo, o Montair, que eu tenho falado bastante. A ANAC foi lá na fábrica da Montair, viu todos os processos, etapas, projetos da aeronave, linha de produção, linha de montagem e certificou aquela linha de montagem para o MC01, por exemplo. E aí ela consegue emitir o CA especial, tornando assim essa aeronave, né, uma aeronave leve esportiva portadora de um certificado de aeronavegabilidade especial. Inclusive, uma aeronave leve esportiva pode ser utilizada com fins comerciais, para reboque de planador, por exemplo, inclusive para treinamento de pilotos. Então a gente pode ter, por exemplo, o curso de piloto privado numa aeronave leve esportiva com CA especial, por exemplo, na Looping. Nós teremos em breve um Montair que será exclusivo para treinamento de piloto privado. É uma aeronave leve esportiva com o CA especial. O RBAC 141, que é o RBAC de treinamento, né, de SIACs, permite que seja feito o treinamento com uma aeronave leve esportiva especial. Vai ter muita novidade aqui no canal, vocês não perdem por esperar logo logo. Estou só esperando o motor chegar, porque essa crise da pandemia aí está atrasando tudo. Já era para estar pronto,
mas o motor não chegou ainda. Beleza, agora você já sabe qual que é a diferença de aviação homologada, aviação experimental e o que é uma aeronave leve esportiva, mas qual que é a vantagem? Por que eu vou ter uma aeronave leve esportiva ao invés de ter um avião homologado, né? Só voar eu, um amigo, 2 pessoas, principalmente por questões de custo e questão de desenvolvimento de projeto. Lembra que eu falei lá atrás que todo projeto tem que ser submetido, desenvolvido, ensaiado? Então, para você ter um Cessna 152 totalmente novo, é um caminhão de dinheiro que a Cessna vai ter que investir para homologar nos Estados Unidos, depois para homologar no Brasil, e é inviável, não vale a pena, custa muito dinheiro e demora muito tempo. Então, a gente vai continuar utilizando esse tipo de aeronave, foram certificadas, homologadas, construídas lá atrás, 1970 e tantos aí, e não vale a pena para o fabricante desenvolver melhorias para essa aeronave, custa muito dinheiro. E essas empresas grandes também não vão investir nas aeronaves experimentais porque não é o foco dela, até porque o público-alvo é um leque muito maior. Tem um que vai querer uma aeronave anfíbia, tem outro que vai querer 2 lugares que pousa curto, tem outro que vai querer um avião para pousar no garimpo. Então começa a fugir muito do leque deles e uma Cessna, por exemplo, não vai fabricar vários tipos de aeronave, dando espaço, abrindo espaço para outras empresas menores focarem os projetos focarem as atenções nesses projetos especiais diferenciados. Só que essas empresas são menores e não conseguem passar pelos mesmos processos de certificação que uma Cessna, por exemplo, que também não se dispõe a passar, por exemplo, essas aeronaves mais antigas. Novamente, galera, estou sendo generalista aqui, eu sei, é complicado, mas enfim, é um conceito geral para vocês entenderem. Outra coisa que muda bastante também é o desenvolvimento dessas aeronaves. Como essas empresas menores estão mais focadas, mais nichadas, elas conseguem apresentar materiais melhores, projetos de construção melhores. Pô, vamos comparar aí o Cessna 152 com o Montair, por exemplo. A gente está falando de uma aeronave que foi projetada, construída, fabricada lá na década de 60, 70, contra uma aeronave que está sendo desenvolvida, projetada agora, nos últimos 10 anos. Então, obviamente que os processos de fabricação, de construção, a tecnologia de material, tudo isso evoluiu, tudo isso melhorou. O próprio motor, vamos pegar aí o Rotax 912, que é utilizado no Montair, é um motor que pesa quase a metade do que o Lycoming do Cessna 152 pesa, desenvolvendo aí praticamente a mesma potência. E por favor, não me levem a mal, não estou falando mal do Cessna 152, amo esse avião de paixão, vocês sabem o quanto eu gosto de toda a linha Cessna, de toda a linha de aviação geral, por exemplo, mas vocês sabem que eu sempre voei Cessna, eu tenho uma história de amor para esse tipo de avião também, não estou falando mal também, estou só dando alguns exemplos para vocês entenderem, eu sei, eu estou generalizando, é difícil, mas é para tentar facilitar o entendimento de vocês. E uma coisa legal também da aviação leve esportiva, da aviação experimental, é que ela permite que você tenha um leque maior de uso na parte de aviônicas também. Se você quiser colocar uma tela ali, um glass cockpit, um piloto automático, você pode. Se você não quiser ter esse custo, você não precisa. Você pode ter ali os 6 reloginhos básicos, os mostradores básicos, o motor, e o avião vai voar do mesmo jeito. Mas se você quiser investir um pouquinho mais de dinheiro, colocar ali uma tecnologia avançada de ponta, um glass cockpit, piloto automático, você pode e não tem problema nenhum. Grande parte dos fabricantes desse tipo de equipamento já possuem uma linha para aviação experimental. E na verdade é o mesmo equipamento, o mesmo modelo, foi tudo desenvolvido junto com a linha que eles fazem para a aviação homologada, só que custa mais barato. Por quê? Porque não tem que fazer ensaios, testes, certificação, não tem que mandar todos os projetos para as agências aeronáuticas, é tudo muito mais fácil. Por exemplo, o G5 da Garmin, que tá aí super popular, todo mundo quer colocar nas aeronaves também. Se você pegar o Garmin G5 para aviação homologada, ele custa $2.395. Se você pegar o mesmo Garmin G5 no mesmo site, estou colocando o print na tela para vocês, comprando no mesmo lugar, o mesmo equipamento, porém sem o número de certificação, você vai pagar $1.340. É a mesma coisa que você pegar essa camiseta aqui que eu estou usando, mesma camiseta, ela custa R$10. Como eu bordei o nome do LED Santos aqui, ela passa a custar R$250. Só porque ela tem uma etiquetinha com o meu nome. E aí tudo isso se aplica aí a outros componentes, motores, enfim, a própria Rotax, tem a linha da Rotax homologada e tem também a linha da Rotax experimental. Imagina a discrepância de preço, né? Como eu disse, ali a Rotax não tem nem preço publicado no site deles, eu tentei colocar aqui, mas nem tem os preços publicados ali por conta da dificuldade que tá de conseguir comprar um motor por conta da pandemia. Mas enfim, deu para vocês entenderem a diferença, né? E sem falar que, tudo bem, você tem uma aeronave homologada, está disposto a pagar mais caro pela aviônica, você tem que achar a aviônica homologada para aquela aeronave. Então, você quer comprar um Garmin G5, por exemplo, você tem que ir lá na certificação de homologação e ver se aquele Garmin G5 pode ser aplicado na sua aeronave. Por mais que a sua aeronave seja igual a uma aeronave do amiguinho, por exemplo, você tem o Cessna 172 Mike
e tem o Cessna 172 Serra Papá. Eu não sei se é o caso, estou só generalizando também, mas talvez aquele equipamento que você queira colocar, ele seja homologado para o Cessna 172 Serra Papá, mas não seja homologado para o Cessna 172 Mike, por exemplo. E aí, desculpa, você não pode aplicar, para que você queira pagar mais, a não ser que você queira pagar todo o processo de certificação e homologação daquele relógio, daquele equipamento, daquela tela, daquele piloto automático, daquele servo, por exemplo. Eu já vi gente tendo que desembolsar mais dinheiro para comprar um servo que era igual, só porque o outro não era homologado, não tinha homologação para aquele modelo de aeronave ainda. Enfim, galera, na hora que a gente começa a falar aí, a gente começa a lembrar de um monte de coisa, o vídeo já está ficando muito comprido, maior do que eu pensei, mais longo aí do que eu pensei, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês tudo o que era preciso sobre essa diferença de aeronave leve esportiva, aeronave instrumental e aeronave homologada. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal, vai ter mais novidades, eu vou falar bastante de aviação instrumental, leve esportiva, teremos o curso de piloto privado também, como eu já disse, tem muita novidade, muita coisa para acontecer, então já se inscreve aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários também, se precisar eu gravo um outro vídeo, chame especialistas, tem bastante gente trabalhando nisso. Mandar um abraço aí pro Antônio Campos também, peguei bastante material dele, consultas públicas sendo feitas na ANAC sobre aeronave leve esportiva. Enfim, galera, deixa aí embaixo nos comentários qualquer coisa, eu experimento para vocês. Se inscreva no canal, dê joinha, eu vejo vocês na próxima. Valeu, galera, até mais!